Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqueles que estão tristes, digam amém. Glória a Deus. Aqueles que estão felizes, digam amém. O grupo é maior. Glória a Deus por isso. A gente tem que ser sincero, né, irmãos? Mas eu creio que aqueles que por acaso entraram aqui tristes, até o final deste culto vão sair daqui alegres na presença de Deus. Amém? Eu não quero cansar vocês, já oraram pelo pregador, mas eu quero ler o texto escolhido por essa juventude para esses 3 dias de congresso, que se encontra na carta ou no livro de Hebreus, capítulo de número 13 e o versículo de número 14. Acredito que todos têm uma Bíblia. Se não tiver uma Bíblia aí, vai lá na internet, a gente permite que você faça isso. Ou no Play Store, baixa uma Bíblia aí. Ou, se for melhor, leia com alguém que está do seu lado. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Somente os jovens que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Glória a Deus. Este aqui é o tema do Congresso dos Jovens. E ao saber que estaria aqui cooperando com este congresso, eu estive me perguntando o que eu iria falar para vocês nesta noite. E o Espírito Santo de Deus trouxe uma iluminação ao meu coração de que, na verdade, eu estaria aqui hoje e amanhã. Então, amanhã eu vou falar sobre qual será o nosso destino final, o nosso endereço, essa cidade de ordem permanente. Amém? Os irmãos que não vão estar, se por acaso puderem, venham, tá? Mas não deixe de estar na sua igreja, se tiver culto oficial amanhã. Amanhã estaremos falando sobre a cidade que é permanente ou a cidade futura. Mas hoje eu quero falar sobre essa nossa vida aqui antes de irmos para esta cidade permanente. Amém? Eu vi que o Senhor nos conduziu através dos louvores para a pureza, para a santidade. E é basicamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Porque enquanto a gente não vai para a cidade permanente, a gente precisa viver aqui. Estamos inseridos nessa sociedade, precisamos viver de forma santa na presença de Deus. Então, para hoje, baseado neste texto que nós lemos, eu quero ainda ler com vocês Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5, versículos de número 13 a 16. Eu queria pedir que 3 jovens bem ousados, gostam de Bíblia. Eu quero pedir que vocês me ajudem. Eu vou pedir que vocês leiam alguns versículos aí no decorrer da palavra. Eu queria que 3 jovens lessem para nós aqui. Os versículos, na verdade, são 4, né? 4 jovens, tá? Pode ser de qualquer grupo, pode ser local, os visitantes. Um vai ler o versículo 13, outro vai ler o versículo 14, outro vai ler o versículo 15 e outro encerra lendo o versículo 16. Cadê o primeiro jovem? Corajoso. Versículo 14, cadê o outro jovem? Versículo 15. Tenha vergonha não, pode abrir a boca e ler. Cadê? Olha aí. Do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Quem é que vai encerrar com o versículo 16? Amém. Tô com a perna doendo, irmão Flávio. Pode sentar. Sente-se aí. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui
ao pastor Fagner, meu irmão em Cristo, biológico, aos irmãos que fazem a liderança dessa juventude, agradecer aos obreiros desta igreja, agradecer aos jovens aqui, os visitantes que vieram, alguns de perto, alguns de longe. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos assistem através do YouTube neste momento. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Então, como eu falei para os irmãos, nesta noite, eu quero falar sobre esta nossa vida. Nós estamos vivendo aqui na Terra que ainda não é, ou seja, não é de ordem permanente, é passageira. Com certeza vocês já devem ter ouvido que nós estamos aqui de passagem, né? Alguém já ouviu isso? Já? Por mais moça que você seja, em algum momento você já ouviu, através de uma pregação ou de um conselheiro dos pais, que nós não estamos aqui de forma permanente, mas estamos aqui como um viajante, estamos aqui como de passagem. Nós temos um objetivo. E o nosso objetivo é aquele que eu vou estar falando amanhã. Mas hoje vou estar falando sobre o viver cristão em meio a uma cidade que não lhe é permanente. Alguém quer continuar vivendo aqui, irmãos, pelo resto da vida? Tem alguém que quer continuar vivendo aqui mesmo após a morte? Depois voltar a ser ressuscitado e viver aqui nesta terra ainda desta forma que nós estamos vivendo hoje? Sim ou não? Não. Nós não queremos ficar aqui neste planeta que hoje existe. Um dia este planeta que hoje existe, ele vai ter que dar lugar a uma terra que Jesus está preparando. Ela vai descer do céu como uma noiva, que endereçada ao seu marido, ao seu noivo. Um dia, esta terra que hoje existe, esse planeta que hoje existe, vai deixar de existir e vai dar lugar a uma nova cidade, a nova Jerusalém, que vai descer do céu. Tudo que você vê hoje, o universo, tudo que você presencia hoje vai deixar de existir. Até mesmo você. A Bíblia diz que você vai ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade e você estará com Cristo. Você estará nesta cidade que nós estaremos dando mais, estaremos falando mais na palavra de amanhã. Mas hoje vamos falar sobre o viver cristão, porque você é crente, não é verdade? Você é cristão. E aí, Jesus, ele enfatizou o fato da grande necessidade daquele que se intitula cristão, daquele que se diz crente, daquele que aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Essa pessoa precisa exercer uma influência para o bem da sociedade onde ela está inserida. Porque apesar de você não ser daqui da terra, apesar de você estar aqui de passagem, você ainda está aqui. E enquanto você ainda está aqui, você não pode viver da forma que você quer. Você não pode viver da forma que você acha que tem de viver. Os parâmetros que tem que moldar a sua vida são os parâmetros da palavra de Deus. Então, precisamos influenciar a sociedade a qual nós estamos inseridos, ainda que não seja de ordem permanente. Que tipo de influência nós devemos exercer na sociedade que nós estamos vivendo? Você como jovem cristão, você como adolescente cristão, um irmão, um obreiro, que tipo de influência você tem que exercer nesta sociedade em que você está inserido? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque esta sociedade em que nós estamos inseridos, essa sociedade onde nós estamos habitando, e isso não é novidade para nenhum de vocês.
ela está entrando em um estado de putrefação. Essa sociedade que nós estamos vivendo jaz no maligno. Pasme vocês, jovens e adolescentes. A Bíblia diz que o Deus deste século, e diz com D minúsculo, é o diabo. O diabo, ele é o Deus deste século. Não que ele seja o Deus verdadeiro, mas as pessoas, a sociedade, têm constituído o diabo como o Deus da sua vida. Então, como viver de forma que possa influenciar a vida das pessoas na sociedade onde nós estamos inseridos? Uma sociedade que está entrando em um estado caótico. Nós sentimos o cheiro da podridão no que se refere a uma vida de moral, no que se refere à espiritualidade. Este mundo está cada dia pior. E como eu disse, o Deus deste presente século é o diabo. Quem pode ler a primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 19? Só para comprovar aquilo que eu estou falando para vocês. Quem for ler? Olha aí, vamos colocar o diácono para trabalhar. Eita glória. Hoje ele vai direcionar os microfones. Cadê? Quem é que vai ler aí? Vamos ser participativo aqui nesta palavra. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Você vai ver que o Deus deste presente século é o diabo. Lê aí, minha jovem. 5 e 19 de 1 João, tá? Não é o Evangelho de João, é a primeira carta. E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. Amém? Então veja que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E este Deus, que não é o Deus verdadeiro, ele cegou o entendimento dos homens. Quem pode ler 2 Coríntios 4:4, você vai ver que o Deus deste século, que é o diabo, ele cegou o entendimento dos homens para que não resplandecesse sobre ele a luz do Evangelho. Quem pode ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4? Vamos folhear nossa Bíblia Sagrada, para que tudo aquilo que o pregador fala esteja de acordo com a palavra. Cadê? Quem achou? Se o microfone não chegar aí, tu pode ler também, não tem problema não. 2 Coríntios 4:4. Leia aí, minha jovem. 4:4. Isso. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Enquanto eu vou falar algo aqui, alguém procura João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E este Deus, o qual a nossa jovem acabou de ler aqui, que é o Deus que tem sido feito Deus deste século, ele tem 3 objetivos principais. O primeiro é matar, o segundo é roubar e o terceiro é destruir. João 10:10. Cadê? Quem achou, leia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então esses são os 3 objetivos principais do diabo. Qual é o primeiro? Segundo? E Jesus ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em... Para ilustrar então a influência que o cristão deve exercer nesta sociedade em que está inserido, Jesus usou 2 figuras comuns do lar de qualquer pessoa, por mais humilde que seja. Qual foi essas 2 figuras que Jesus usou para ilustrar o viver cristão nesta sociedade em que estamos inseridos? O primeiro é o sal e o segundo é a luz. Então, só para a gente interagir, olha para esse jovem
bem bonito que está do teu lado. Pergunta para ele, tu tens sido sal? Ele respondeu o quê? Ele é sincero, né? Não vai mentir não, gente. A Bíblia diz que quem mente é filho de quem? Não mente não, o negócio aqui é sério, viu? Fale a verdade. Viu? Pergunta de novo para ver qual é a resposta dele. Tu tens sido sal? Pergunta. Ele respondeu o quê? Foi afirmativa ou negativa a resposta dele? Foi afirmativa? Se tiver em dúvida, esta noite é a noite de entrar no saleiro de Jeová, se tornar sal. Agora pergunta assim, tu tens sido luz? Sim? Tem gente com dúvida. Eu vou perguntar para esse grupo aqui, vocês têm sido sal? Tem? Não é só da boca para fora não, né? Lá na escola, tem sido sal? Todas as áreas? Já respondeu. Cadê esse grupo aqui? Vocês têm sido sal? Não quero ver ninguém com dúvida aqui não, viu? Se tiver dúvida, a gente vai orar por você agora. A juventude aqui desta igreja agora. Vocês têm sido sal? Tem, mano? Sim, ela olhou para as outras para ver se ia afirmar. Brincadeira. Tem sido, né? Pastor Fagner, tu tem sido sal não? Porque é pastor, mas tem pastor aí que não é sal não, viu? Tem sido sal, né, pastor Fagner? E o cantor? Amém, amém. Amém, assim seja, né? Roberto, levou meu nome do Flávio Roberto. Tem sido sal? Amém. E luz? Também. Amém. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. A necessidade que nós, como cristãos, temos de ser sal, de ser luz. Agora eu perguntei se você é sal. Agora eu vou fazer outra pergunta. Que tipo de sal você tem sido? Porque o sal tem que ter um equilíbrio, não é verdade? Se tu colocar sal demais na comida, o que é que ela vai acontecer? Ficar salgada. Aí a gente tem que ter cuidado. Né, jovem que disse que é sal em todas as áreas? Parabéns pra tu. Mas a gente precisa ter cuidado para não ser salgado demais, não é verdade? Equilíbrio. Olha, rapaz, ele é crente mesmo. Esse é sal. A gente tem que ter o quê? Não pode ser salgado demais, né? Já viu aquele tipo de jovem, de adolescente que é crente, que ninguém gosta de ficar perto dele, às vezes ele está sendo salgado demais. Aí a gente tem que ter cuidado. Tem que ter um equilíbrio, não é verdade? Não pode ser salgado demais. Também não pode ser insosso, né? Não pode ser insosso. Acho que foi quinta-feira, foi ontem, né, Fagner? A gente foi num lugarzinho ali, comprou uns pedacinhos de carne, jogou umas carnezinhas em cima, né, pra assar. Alguém gosta de carne assada aqui? Ou é somente eu? Todo mundo, né? É muito bom, né? Não me convidou, convida com o Fagner. Fala com o Fagner aqui, foi ele que promoveu isso aí. Imagina se a gente coloca sal demais, ainda mais sal grosso, misericórdia. Não tem cristão que coma, não é verdade? Então vamos lá. Quais são as qualidades do sal? Eu quero conversar com vocês. Quais são as qualidades do sal? Primeiro, o sal ele serve, ou seja, quando a gente pensa de sal, a gente percebe que o sal fala ou tem relação com a pureza. O jovem ele precisa ser puro, né? Precisa ser puro em todos os sentidos. Eu vou usar agora a tua expressão. Em todos os sentidos, porque primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele diz que nós devemos ser santos em todas as nossas formas, em toda a nossa forma de viver. Não é verdade? Então essa afirmativa desse jovem aqui é biblicamente falando comprovada. Então veja, nós temos que ser puro. Quando a gente pensa sobre sal, a gente percebe que o sal, ele tem uma relação com a pureza. Aí eu pergunto, como é que está a tua vida de pureza? Porque você disse que você é sal, né? Então, como o sal, tu tem sido puro? Aí pergunta para quem está do teu lado aí e olha bem dentro dos olhos dele para ver se ele está mentindo. Tu tem sido puro? Pergunta aí. Tu namora, né? Tem sido puro com a tua namorada? Vai, pergunta para ele e para ela. Quem é que namora aqui? Levante a mão. Olha, o jovem tá com dúvida aqui, viu?
Ele levantou a mão e colocou assim na cabeça. Assim, ele disfarçou que ia coçar o cabelo. Olha lá, que coceira. Tem piolho aí, meu irmão. Ninguém namora ainda, né? Graças a Deus. É isso mesmo, jovem. Vai estudar, né? Trabalhar. Mas não namora, mas não fica se pegando por aí não, né? Crente? Hã? Namora? Tu namora? Tá aqui o namorado, não? Não tá não, né? Glória. É? Oh, glória. Fica de olho, viu, varoa? Não tô falando pra você, mas fica acompanhando aí devagarinho. Os solteiros aqui, levanta as mãos aí. É só se tiver idade, tá? Pra namorar. Tem menina aqui que quer namorar, não sabe lavar uma louça, né? Já viu? Já viu, não? Aqui não tem não, né? Quem das meninas aqui sabe lavar louça? Deixa eu ver. Tem menina que não sabe não, Aqui. E menino também, que menino lava louça, rapaz. Oxê. Eu não sou mais menino, mas eu lavo louça, coloco roupa na máquina, estendo roupa, varro casa, passo pano em casa. Como é? Tem nada a ver com afeminado isso não, tá, gente? Faz parte. Quem que é a moça aqui que não quer casar com um moço que sabe lavar louça? É ou não é? Cozinhar também, né? Quem foi que falou? Foi tu? Tu já é casado? Tá noivo? Tu cozinha, não? Cadê tua noiva? Essa moça aqui? Cadê? Levanta a mão aí, varoa. Ô, varoa, ele cozinha? Sabe fritar um ovo, pelo menos? Tá de bom tamanho. Não passa fome. Sabe fazer um cuscuz? Então, glória a Deus por isso. Então, gente, nós precisamos manter a pureza, porque o sal, ele tem uma relação com a pureza. Vamos lá. Para que o cristão seja de fato o sal da terra, ele deve ser um exemplo de pureza. E hoje, quando a gente pensa em pureza, não é verdade? A gente tem muita dificuldade de falar sobre isso. E de ser um crente puro. Principalmente nessa sociedade que nós estamos vivendo, na velocidade da internet, né? Tem que ser puro, né? Nas conversas do WhatsApp, né? Quem tem WhatsApp aqui? Cadê? Ô, irmão Flávio, é pecado ter WhatsApp? Você me responde, sim ou não? Tem gente ainda que diz que é sim. Tem gente que diz que é pecado ter WhatsApp. Não, o pecado não está no WhatsApp. É você que usa. Você só não pode deixar o WhatsApp te usar, não é verdade? Então não é pecado ter WhatsApp, mas tem que ter cuidado do que é que você compartilha no WhatsApp, né? Eu sei eu sei de causa, sei de coisas que eu tive conhecimento. Jovens cristãos dentro da igreja que mandam umas fotinhas meio descendo um pro outro. Mas você não faz isso não, né? Oh, glória! Vocês são puros, é sal em toda forma de viver, né? Ó, varoa, tem alguém te apontando aí, viu? Gente, a gente precisa ser puro. Amém? Quem aqui tem Instagram? Que está estragando a vida de muita gente, né? Alguém tem Instagram? Tem, né? Quem aqui tem TikTok? Tem uns crentes no TikTok. Fica dançando, um negócio estranho, né? Tu pode ter um TikTok. Mas o que eu vou fazer no TikTok? Eu vou ficar lá cantando a musiquinha do momento? Não. No TikTok se eu tiver de postar um louvor, uma música, eu vou postar um louvor, né? Grava um louvorzinho lá, cantando, adorando a Deus, evangelizando, né? Vai deixar alguma meditação, alguma palavra? Não vai escolher frase de Chico Xavier, essas coisas todas aí não. Você vai pegar o quê? Vai pegar um texto bíblico, você vai ler, vai pregar. Eu não sei pregar muito não, mas rapaz, deixa Deus te usar. Fala 1, 2, 3 palavras, mas prega o evangelho nas redes sociais. Não é verdade? Quem aqui tem Facebook? Ficou quase no passado, né? Ainda tem gente que tem Facebook. A gente tem que ter pureza em todos esses negócios aí, né? Tem que ter cuidado. Quando ninguém tá vendo, né? O líder não tá vendo, o papai não tá vendo, né? A mamãe, a gente tá lá no quarto antes de dormir, conversando, né? Aí tem que ter cuidado. Gente, eu tô falando de coisa assim de outro mundo? Não, né? Infelizmente, esse tipo de coisa tem acontecido. Não é somente no meio da juventude, não. Tem irmão velho. Umas irmãs que já tem umas idades aí que tá se achando a Barbie, né? É verdade. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter pureza, não é? Tem que se controlar, tem que ter domínio próprio, tem que ter o quê? Equilíbrio.
Você é sal, não pode ser salgado, não pode ser insosso, tá bom? Você tem que ser puro, tá bom? É pureza. Amém? Glória a Deus. Pureza. Então, uma das características da nossa sociedade a qual estamos inseridos é a diminuição das exigências morais. Hoje, o certo é dito que está errado e o errado é dito que está certo, né? O doce é dito que é amargo e o amargo é dito que é doce. Mas para o jovem cristão, o certo é e o errado é namorar, tá no bom caminho. Agora ficar ficando, se Jesus voltar, não vai ir para o céu, não. Eu acho que não existe mais isso, era só no meu tempo, né? Que o jovem tinha essas ideias assim de querer ficar ficando. E pasme o Senhor, o jovem dentro da igreja tinha essas ideias. Eu creio que vocês não vai ficar com isso não, que vocês são crentes, né? Quando chegar uma idade assim, que você vê que tem idade para namorar, uma pessoa responsável, vai comunicar ao papai, à mamãe, né? Você é homem, você tem que assumir as rédeas, tem que assumir a responsabilidade de falar para a moça, eu vou falar com o teu pai para namorar com você. Não é verdade? Tem que ser macho, né? Porque é o homem que tem essa iniciativa, né? Eu converso com algumas pessoas, né? E às vezes a gente percebe que parece que hoje, né, as mulheres estão tão empoderadas que é elas que vai falar com o pai e a mãe do jovem para namorar, né? Às vezes nem fala, não é verdade? Chega em casa com um abençoado e não tá nem aí com nada. Mas não é assim, não. O irmão tá fazendo até sinal da cruz, misericórdia. É diferente, o jovem cristão, ele tem que ter uma vida de pureza. Amém, gente? Em todos os... glória. Então vamos lá. No que se diz respeito à honradez, à honra. O negócio de honra tá ficando para trás, não é verdade? Negócio de casamento, né? Hoje a gente não vê mais isso. Procurar se manter virgem pro dia do casamento, né? Tá bom, deixa isso pra lá. A diligência no trabalho, a retidão, a moral, todas as normas estão sofrendo um processo de relativização, né? Não há mais verdade absoluta, né? Mas o cristão tem uma verdade absoluta, sim ou não? Levanta ela para eu ver aí. Cadê? Quem é que tem? Ô, irmão Flávio, não tem aqui, não tá no celular. Levanta o celular. Isso, eita, cadê as câmeras pra gente matar as pessoas que defendem o relativismo do coração, né? A gente tem uma verdade absoluta. Qual que é? A palavra de... Aleluia, e Paulo vai escrever a Timóteo dizendo que ela é viva, é eficaz, é penetrante, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Pedro vai escrever dizendo, crescei na graça e no conhecimento. Então a nossa verdade absoluta ainda é a palavra de Deus. Não estamos envolvidos no relativismo. Glória a Deus. O cristão deve ser alguém que mantém no alto os ideais de uma pureza absoluta. Na linguagem, né? A linguagem do cristão é diferente, não é verdade? Tem um jovem cristão por aí, mas que fala cada palavrão. Já viu, não? É uns comportamentos estranhos que não condiz com a palavra de Deus, não é verdade? Mas o jovem cristão, ele tem que ter um comportamento sadio, um comportamento moderado, um comportamento moldado pela palavra de Deus. Amém? Tu vai falar, tem que falar de conformidade com a palavra de Deus. Nas conversas, né? Naquele meio ali, nos grupos de amigos, né? Não pode se deixar levar ou para ser aceito pelo grupo, fazer tudo o que o grupo faz. Não pode. Para ser aceito, né? Aí fica mentindo. Para ser aceito, aí fica falando mal dos outros. Não pode. O jovem cristão precisa ter linguagem diferente, conduta diferente e até no pensar. Até o nosso pensamento tem que ser puro.
Porque o nosso pensamento, se a gente deixar, ele vai embora. Alguém já disse assim que mente vazia é... Certo dia, Davi estava lá no terracinho da sua casa, né? Com a mente meio vazia. Deixou de ir para a guerra, né? Deixou os soldados dele ir para a guerra. Ele estava errado? Não, ele era o rei. Mas ele precisava ocupar a sua mente com coisas que edificassem a sua vida. Mas aí ele estava lá, né? E daqui a pouco, o que é que ele vê? Betseba, né? Estava tomando um banho, né? E Betseba, ela parece que sabia que o rei estaria ali naquele momento, né? Tem umas abençoadas que fica espreitando, né? Para ver o momento de se aparecer. E aí Betseba estava lá fazendo o quê? Tomando... Aí Davi olhou, mente vazia, a oficina do... Aí o diabo começou a trabalhar na mente dele, né? Aí o que foi que ele fez? Ele cobiçou. E cobiça é pecado? É um dos mandamentos, né? Não cobiçarás. E aí Davi começou a cobiçar. Aí não parou por aí. Porque o pecado, ele não acontece da noite para o... Ele tem o seu processo. Ele vai devagarinho, não tem nem pressa. Mas quando você menos espera, você tá todo enrolado, igual papel higiênico. Tem que ter cuidado, né? Aí Davi estava lá, olhando. Daqui a pouco ele não estava satisfeito somente em olhar e desejar e cobiçar. Ele mandou perguntar, quem é aquela mulher? Alguém disse assim, a mulher de Urias. Aí Davi fala assim, traz ela para mim. Ele sabia que ela era casada. Porque a gente sabe que o que é pecado, não sabe? O jovem e o adolescente sabe o que é pecado, viu? Tem gente que se faz de inocentinho, né? Não sei o que é pecado, não. Não sabia que ficar beijando na boca dali e daqui, ficar se agarrando nos cantinhos, nos bequinhos, era pecado, não. Sabe. Sabe sim. Não é verdade? Tem que ser um negócio sério, conhecimento dos pais. Pastor tem que saber também, porque ele é o teu líder espiritual, né? Para te orientar, para orar por você, para te dar conselhos. Então veja que Davi, ele mandou chamar, né? E aí trouxeram a mulher. Batseba poderia ter batido o pé no chão e falado, não, eu não vou, eu sou casada. Não é verdade? Mas o que foi que ela fez? Ela foi na presença do rei, né? E aí você sabe o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Ele cobiçou, adulterou e finaliza com o homicídio. Mandou matar Urias. Tudo por causa de uma observar, tudo por causa de mente vá. Então o jovem precisa ter cuidado com aquilo que ele está pensando. Porque hoje pode ser somente um pensamento. Amanhã tu pode estar envolvido na prática de um pecado que pode te impedir de chegar no céu. Amém ou não amém? Amém. Oi, irmão Flávio, ajuda aí, rapaz, que negócio é esse? Já tô terminando já. Tem 10 minutinhos só. 10 tem nada, tem 5. Vamos lá. O sal, ele serve também para preservar. Você como sal tem tido ou tem promovido esse tipo de efeito na vida das pessoas? O sal serve para preservar. Vamos lá. No mundo antigo e até hoje, o sal é usado para impedir que os mantimentos e outras coisas apodrecessem ou se corrompessem, e era usado para deter o processo de putrefação. Para que o cristão seja de fato o sal da terra, deve cumprir uma certa função antisséptica. Olha para o teu irmão e pergunta para ele, tu tens sido antisséptico? Palavra difícil é essa, irmão Flávio? Quem é que sabe o que é a função antisséptica? Para que serve? Para impedir que algo... Como? Estrague. Que algo entre em um estado de putrefação, que se estrague, né? Você sabe por que é que este mundo ainda não está destruído? Apesar da bagunça que está. Porque ainda tem um pedacinho de sal aqui. E tu faz parte desse pedacinho de sal. Quem aqui faz parte desse pedaço de sal que está na terra, preservando ainda este mundo?
Ah, se não fosse você aqui na terra, já estava tudo podre. Mas enquanto você estiver aqui, o mundo vai sendo preservado. Mas um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E tudo isso que existe hoje deixará de existir. Vai apodrecer de forma total. Então, nós somos o sal da terra. Temos essa função antisséptica. E temos que ser o sal em todos os ambientes onde nós estamos inseridos. Na escola, faculdade, é quase a mesma coisa, né? Na rua, na vizinhança, na igreja. Que tem crente que nem na igreja, que é o saleiro, não é sal. Tem crente que tem dificuldade de ser sal até dentro da igreja. Então vamos lá. O cristão deve ser o elemento antisséptico e purificador a todo e qualquer grupo ou ambiente em que ele está inserido, né? O cristão deve ser a pessoa que por sua simples presença, pela sua simples presença. Você não precisa sair com uma plaquinha assim na cabeça, eu sou crente. Já viu gente que gosta desses negócios? Tem gente que gosta, eu gosto também, mas tem gente que se veste para aparecer. Veste uma camisa com um versículo bem grande nas costas, né? João 3,16. Só para dizer que é crente. Não, é bonito, você evangeliza, mas não use somente para dizer que é crente, não. Somente com a tua presença. Quando tu chega assim num lugar, ó, aí as pessoas sentem assim, rapaz, esse jovem é diferente. Olha como é que ele anda. Ele senta diferente, né? Essa jovem é crente, rapaz. Rapaz, eu senti um negócio diferente quando esse rapaz chegou aqui. Eu senti um negócio diferente quando essa moça entrou aqui. Às vezes você entra no hospital, você entra na escola, você entra no ônibus, né? Que tem crente que na igreja é crente. Dentro do ônibus ele se desvia, né? Tem jovem que não mostra a diferença dentro do ônibus, não. E a Bíblia diz assim que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí o jovem, às vezes, né? Eu vejo isso muito acontecer lá em Guarulhos, em São Paulo. Mas aqui em Recife eu acho que não acontece, não. O jovem entra dentro do ônibus, aí tem aqueles assentos reservados para as pessoas que são mais velhinhas, né? Aqui tem esses ônibus assim? É assento reservado para os velhinhos, para as buchudinhas, né? Para as grávidas. O assento reservado para a pessoa que é deficiente, né? E aí o jovem senta lá, ó. Aí entrou o gravidinho. Vai começar a roncar, mas é uma roncadeira. Mentira. E às vezes o abençoado é crente, né? Você está sentado, se não tem a presença dessas pessoas, o assento é livre. Então você está lá, é livre o assento. Mas chegou uma pessoa que tem mais necessidade que você. O que é que tu faz? Vai dormir? Outro vai falar assim, senhora, sente-se aqui. Aí a senhora vai olhar para você e dizer, mas rapaz, tu é um jovem diferente. Não é verdade? O teu comportamento é diferente. Então isso aqui vale para nossa vida também, gente. Amém? Tem alguém aqui que tem disfarçado, que está dormindo quando entra uma pessoa que tem necessidades maiores que você dentro da condução? Não, né? Todo mundo respeitador, sabe o seu lugar, é gentil, né? Sente-se aqui, principalmente os jovens, né? Os jovens hoje não são mais cavalheiros, né? As meninas chegam nos lugares e o abençoado continua sentado, não está nem aí, faz vista grossa. E quer casar, né? Deixa eu terminar aqui. Eu quero só falar sobre uma outra função aqui do sal. O sal, ele serve também para dar sabor. Vamos lá. A comida preparada sem sal é tristemente insípida e pode até chegar a dar ânsia de vômito, não é verdade? Quando tu come uma comida sem sal, mas fica sem sabor. Mas, menino, eu preciso ir na casa da Rossana. Ela fez uma comida hoje, rapaz, a esposa do pastor Fagner aqui. Fala com ele, pastor Fagner, me convida para ir comer na tua casa qualquer dia. Rapaz, a menina tá boa, rapaz. Fazendo umas comidas assim que a gente fica... E eu dormi hoje, rapaz, depois de almoçar lá. Ele falou, come, eu já fui no segundo prato. Eu gosto de comer, irmão. Pernambucano é uma benção, né? Então vamos lá. O cristianismo é para a vida o que o sal é para a comida. Infelizmente a religião associou a fé cristã com tudo aquilo que tem ou que tira o gosto da vida. Infelizmente, eu vou repetir. A religiosidade associou a fé cristã com tudo aquilo que tira o gosto da vida. Você já viu aquela pessoa que diz que é crente, mas tem uma cara de delegado que não dá um sorriso nem por Deus?
Já viu aqueles crentes que acham que é espiritual e não fala com ninguém, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite. Aí depois quer entregar um folhetinho e dizer Jesus te ama. Oxente, o rapaz quer ganhar as pessoas para Jesus e ao menos é respeitador com as pessoas. É um crente que não tem sabor, é um crente que não tem alegria. E Jesus ele disse assim, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus é a fonte de alegria, a fonte do prazer. Então, o nosso viver cristão tem que ser um viver alegre. Em um mundo angustiado, o cristão deve ser o único que consegue manter a serenidade. Em um mundo deprimido, o cristão deveria seguir sendo o único inundado pelo prazer e alegria de viver. A vida cristã deveria e deve ser algo radiante. Em qualquer lugar que o cristão esteja, deve ser o sal da terra e deve ser o difusor da alegria de Deus que habita dentro dele. Então, a partir de hoje, onde tu chegar, tu vai abrir esse sorrisão bonito que Deus te deu. Demonstrar que tu é um crente alegre, que tu é um crente feliz na presença de Deus. Amém? Para terminar, você é luz. E dentro dessa questão de luz, eu quero falar para que serve luz, hein, gente? Tu já andou no escuro, vez e outro tu dá uns tropeção, né? Hoje tem um celular, tu vira o bichinho assim e já começa a clarear, né? Mas antigamente, quando não tinha isso, rapaz, eu já fui pra culto, assim, engenho, viu? E pensa um negócio difícil de andar naquelas estradas de barro. Vez e outra passava umas cobras no meio das pernas da gente assim. Não, pode ser que você ache engraçado e acho que isso não aconteceu, mas já aconteceu sim. Os irmãos que é mais antigo aqui, né? Não sei se os irmãos foram de culto de engenho, essas coisas, ou sempre morado na cidade. Mas lá em Itaquitinga a gente ia para um engenho chamado Santo Antônio, nos cultos lá. E a gente ia na caminhadinha, era 10 quilômetros, era 5, eu não lembro mais ou menos a distância. Mas era de noite, nas estradas de barro. Vez e outra passavam umas criaturas que não eram identificadas, porque tá tudo escuro, né? Encostavam nos nossos pés, assim, aquela poeira, pisava na pedra, tropeçava, quase caía no chão, quase caía das pontes. Mas a gente tava lá, servindo a Deus, buscando a Deus, né? Então a luz serve para isso. A luz serve para que ela seja vista, né? O cristão está destinado a ser visto por todos. Porque onde você vai, você é visto, viu? Tu tá achando que quando tu tá num lugar assim que tu pensa que ninguém tá vendo, pai não tá vendo, manhã não tá vendo, pastor, oxe, nem se fale. Rapaz, tem alguém que tá te vendo. E se não tiver alguém te vendo fisicamente falando, tem alguém lá em cima que os olhos dele é como chama de fogo, é. Tá lá assim te olhando, vê tudo, viu? É. Então, nós estamos sendo vistos. A luz serve também para advertência, né? Quando há algum perigo no caminho e é de noite, acende-se uma luz para nos advertir, fazer com que nos detenhamos. O dever do cristão é de auto se advertir, porque primeiro você tem que se auto-advertir. Sabe aquele tipo de gente que só julga os outros? Parece que só os outros que faz coisas erradas, né? Somente os outros que pega. Aí Isaías, quando estava lá no templo que viu a glória de Deus, ele deu um grito quando ele disse assim, ai de mim! Ele não disse ai dos outros. Ele primeiro se colocou na condição de pecador. Ele disse ai de mim que vou perecer. Por que, Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então o cristão ele tem que se auto-advertir para depois querer advertir os outros. Amém? Luz serve para advertência. Se transmitirmos nossas advertências sem nos zangar com os outros, né? Porque você, apesar de nós termos uma verdade absoluta, você tem que ter cuidado também quando for transmitir essa verdade para os outros, né? Tem crente que é tão grosso, não é verdade? Tem crente que é tão grosso. Rapaz, tem crente que se vê uma pessoa que vive uma vida errada aí, umas ideologias contrárias, né? Vira a cara. Já viu que tem crente que parece que quando vê uma pessoa que não vive a mesma fé que ele, parece que tá vendo um demônio na rua? Não pode ser assim, não. Tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que compartilhar a palavra de Deus com sabedoria. Não é verdade, gente? É verdade. A gente não concorda, não, com o homossexualismo, não.
A gente não concorda com o lesbianismo, não. A gente não concorda com esse tipo de estilo de vida que as pessoas vivem na sociedade a qual nós estamos inseridas hoje. Mas precisamos ter cuidado na forma que nós vamos se utilizar para falar a verdade para essas pessoas. Nós somos alguém que fala as advertências da palavra de Deus para as pessoas, mas precisamos ter cuidado de que forma nós vamos compartilhar essas verdades com as pessoas. Amém? Fui claro até aqui? Vou deixar vocês com um gostinho de quero mais, terminando dizendo que nós possamos, enquanto estamos aqui neste mundo, mesmo que de forma não permanente, que nós sejamos o sal e a luz. Somente vivendo desta maneira, estaremos aptos a irmos morar na cidade permanente que eu vou estar falando amanhã. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para o conhecimento da palavra de Deus na vida de vocês.